para começar a questão, eu diria o seguinte: a primeira questão que a gente tem que falar quando fala de políticas de urbanização de favelas ou políticas para favelas é a continuidade. Quer dizer, nós somos testemunhas de que, em geral, esses gestos são totalmente espasmódicos, isto é, começa, para, começa, para. E eu acho que sem uma continuidade de intervenção é muito difícil a gente reverter uma situação que se prolonga durante muitos anos, né? Acho que a primeira questão que a gente tem que tentar colocar é entender essas políticas como políticas integradas de combate à pobreza. E, nesse sentido, encontrar um meio caminho entre o que seria uma intervenção baseada na lógica estatal e uma intervenção baseada na lógica da favela. Isso supõe, no meu ponto de vista, caprichar no diagnóstico. A lógica estatal se define a favela pelo seu caráter de informalidade. Informalidade não significa, não é nenhuma definição, porque o que é informal apenas diz que não é formal. Isto é, não é definida a favela pela sua lógica própria. Então, definir pela informalidade é uma maneira de você não ter uma definição. E esta não definição, quando conjugada com a ideia da favela como lugar da carência, faz com que as políticas que se desenhem para as favelas caminhem numa trilha totalmente errada. E por que caminham por uma trilha errada? Porque, ao você olhar para a favela como lugar da carência ou da informalidade, isto é, informal carrega consigo um juízo condenatório em relação à situação objetiva da favela. Quando você baseia esse diagnóstico nesses dois conceitos, você não consegue olhar para a favela sem considerar o que tem nela. Então, desenha uma política que não ajuda a fortalecer as redes locais existentes na favela. Então, esse olhar que não olha para os circuitos econômicos locais, que não olha para os circuitos sociais locais, e que, no lugar de privilegiar alianças com as forças locais, acaba impondo soluções, é o caminho certo para o fracasso. Quando a gente fala de sustentabilidade, muitas vezes há uma banalização desse nome, desse conceito, mas sustentabilidade, de fato, é você olhar para uma intervenção que seja duradoura no tempo. E sem você entender o que é a lógica da favela, nenhuma intervenção se sustenta no tempo. E, pela lógica da favela, eu entendo uma maneira complexa, não é fácil de compreender, mas é uma maneira complexa de construir cidade e de morar na cidade, né, que deve ser respeitada com uma forma diferente de construir cidade e de construir uma maneira de estar no mundo com suas peculiaridades. Pensar urbanização de favela, ela tem que ser além das intervenções físicas, né? Eu acho que é muito além. A gente tem que priorizar uma reflexão sobre uma gestão pública desses espaços, né? E onde todas as pessoas se sintam confortáveis para viver. Por que eu digo isso? Porque a gente tem muito acúmulo. Acho que o Pablo estava dizendo aqui, né? Um pouco desde Brás de Pina, lá com o Padre Artola, com Carlos Nelson, passando pelo mutirão da SMDS, passando pelo Favela Bairro, passando pelo PAC Favela, né? Morar Carioca. Você tem um acúmulo técnico e conceitual em torno do tema da urbanização de favelas que é imbatível, é imbatível. Não é à toa que o Rio de Janeiro serviu de referência e serve até hoje a experiência de urbanização de favelas para vários outros países. No entanto, essas experiências não foram capazes de mudar, né, o lugar da favela, o lugar que a favela ocupa no imaginário da cidade e, ouso dizer, também não mudou na maioria, né, da percepção dos gestores públicos, porque a gente vê se suceder uma série de narrativas complicadas, né, um pouco aliadas, pouco anexadas à realidade das favelas. Eu tenho que concordar com o Pablo muito radicalmente que o tema da descontinuidade ela é uma marca da relação do poder público com as favelas. Então, isso é de uma perversidade absurda.
porque você entra num território, você mexe com as relações pessoais, comunitárias, políticas deste território, com a relação física do próprio território, você altera a relação física do território e você não dá continuidade. Isso produz, né, um efeito que parece que é um efeito benéfico, porque melhorou fisicamente aquele território, mas ela produz novas formas de ocupação, ela produz novas formas de autoritarismo que a gente vem acompanhando ao longo dos anos. E a minha pergunta vai nesse sentido, para mim mesmo, a partir da provocação desse convite, né? Onde a favela se localiza hoje? Onde a favela se localiza hoje pós-intervenção das unidades de polícia pacificadora, por exemplo, que gentrificaram as favelas, que produziram um encarecimento, uma mudança na dinâmica da vida das favelas. E hoje isso, em momento de pandemia, também é um outro retrato, traz um outro momento para as favelas aqui no Rio de Janeiro, porque a favela foi gentrificada no advento das unidades de polícia pacificadora, lembrando que esse processo começa no Santa Marta em 2008, né? E atravessa ali um período que produz um impacto muito grande na vida das favelas. Hoje ainda existem algumas de forma muito precária, né? Mas isso causa um impacto, causa a gentrificação desse espaço. Então, pensa, onde as favelas estão localizadas hoje, por exemplo, na mudança ou no crescimento ou decréscimo da favela em alguns espaços que foram gentrificados. Porque você tem uma população em situação de rua hoje que não está conseguindo morar nem na favela. Então, esse também é um resultado desse processo de gentrificação anterior, né, que dificulta a vida na própria favela de setores mais empobrecidos ainda, que entraram na extrema pobreza e que ocupam hoje uma população em situação de rua, completamente atípica, completamente diferente da população em situação de rua, que a gente pode chamar de clássica, né? São famílias inteiras, são mulheres, em sua maioria, com crianças. Então, onde a favela está localizada hoje nesse sentido? Em um estado que já está estabelecido como um estado narcomiliciano. Isso muda a configuração da cidade, né? Isso muda a configuração dos processos de alianças e diálogos entre os poderes, todos os poderes, os formalmente, oficialmente instituídos, e os que são poderes atrelados aos grupos armados hoje no Estado e na cidade do Rio de Janeiro. Há uma outra configuração. Eu não posso deixar de falar aqui também no papel das mulheres negras, da organização das mulheres negras nos processos de solidariedade. Então, o diálogo com a favela hoje, 2021, em um mundo pandêmico, em um giro, né, nas formas de organização das favelas, que trazem para o parlamento, inclusive, mulheres negras e pessoas que são oriundas desses espaços e que colocam a favela na ordem do dia de uma outra forma. Centraliza-se o debate sobre a favela. Naquela época foi um avanço. Por quê? A gente não se pode esquecer, a Mônica deve lembrar, a Sandra também, a Eliana com certeza. Em 88 houve as enchentes, a prefeitura estava falida e a opção que se tinha nos financiadores internacionais era simplesmente a favela não era considerada território, não existia nos mapas. Itamar lembra disso também, naquela época o SAAD estava a fazer o projeto lá no Santa Marta, e a única opção que eles davam para a prefeitura era que se comprassem terrenos, tinha que haver o título de propriedade, porque os financiadores internacionais não pensariam em pôr $1 que fosse num terreno que para eles não tinha titularidade. Então, este foi o grande avanço.
Hoje em dia, o momento é outro, não tem nada a ver com aquilo. A favela já está nos mapas há muito tempo, a favela se impõe, e é uma coisa que eu me lembro que o Itamar falou há algum tempo que eu achei muito interessante. A tendência, quando se urbaniza a favela, é em crer que se quer levar a cidade formal para a favela. E não é isso. Eu acho que o que distingue a favela é aquela organicidade. Isso não pode querer se fazer reproduzir a cidade formal na favela. A favela é a favela, ela tem que manter as suas características. É isso que a faz favela, que a faz diferente. Isso, a meu ver. Agora, isso não quer dizer que ela não tenha saneamento básico, que ela não tenha abastecimento de água, que ela não tenha ruas ou calçadas. Isso é outra coisa. É cidade dentro da favela. Isso é importantíssimo. Mas, portanto, eu acho que tem que se manter, como o Itamar dizia, a favela é favela, não pode querer se transformar em cidade formal, o que foi informal desde o início. Pensando nesse primeiro aspecto que eu queria trazer aqui, é que o fato das favelas não serem reconhecidas a partir de uma perspectiva de que a gente vive numa cidade única e que as políticas públicas elas deveriam trabalhar uma igualdade na cidade. Eu acho que o tema da desigualdade na cidade é um tema importante para falar sobre isso que a gente está falando aqui, né? Por que determinadas políticas públicas elas acabam não atingindo uma parte da cidade. Eu acho que a gente tem que começar a olhar, na minha perspectiva, a partir desse âmbito, né? De como é que as pessoas percebem as áreas empobrecidas da cidade e como é que os recursos públicos deixa eu passar um carro de som aqui da maré. Como é que as políticas públicas, os serviços públicos, de uma maneira geral, eles avançam a cada ano numa perspectiva de atingir a cidade como um todo, né? A gente se perguntar por que uma parte da cidade acessa os recursos públicos que essa cidade tem e uma outra parte não tem, né? Essa dicotomia favela cidade, assim, bairro, é uma questão que a gente precisa falar sobre isso, no sentido de que são construções que estão nesse campo também de deixar que uma parte da cidade não acesse recursos públicos da maneira que deveria acessar. Até a década de 90, de fato, não existirem no mapa da cidade do Rio de Janeiro, né? Assim, você comprar um mapa da sua cidade, você mora na cidade do Rio de Janeiro, você compra um mapa onde você mora, não está no mapa, não existe naquele mapa. Isso diz muito sobre essa questão de como que, historicamente, os governantes vão ocupando esse lugar de poder e definindo políticas em relação à vida das pessoas e como as pessoas têm que viver. Tem uma questão anterior a isso, que é como essas políticas elas se sustentam numa perspectiva de cidade, né? Porque não é resolver um problema à parte, né? A favela não é uma coisa à parte, um mundo à parte, que você vai implementar uma perspectiva de política e sustentar isso, né? Vai requerer um tratamento diferenciado. Não, né? As pessoas de favela não querem um tratamento diferenciado, elas querem ter um tratamento nesse lugar do direito e igual a toda a cidade, né? Março de 2007, a gente acorda com as manchetes no jornal que Manguinhos estava inserido no PAC. Realmente um sonho desejado, porque a gente já estava ouvindo PAC Rocinha, PAC Alemão, PAC Dona Marta, mas Manguinhos não estava acontecendo nada. E a gente foi atrás desse sonho desejado, conquistamos, mas depois isso nos tirou o sono e ainda nos dias de hoje nos tira o sono quando a gente vê algumas situações acontecendo. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe rapidamente o Complexo de Manguinhos, que éramos 14 comunidades. Com o PAC Manguinhos, a gente ganhou mais algumas comunidades, hoje somos 16. Tá? Passa aí. Manguinhos tem cerca de 45 mil habitantes. Então, assim, há 13 anos, em abril de 2008,
é lançado o PAC. Em 2007 ele é anunciado, em 2008 ele é 7 de março de 2008, ele é lançado aqui em Manguinhos. E aí aqui está o sonho desejado, né? A gente viu que vinha trazendo construções de habitação, veio a proposta do saneamento, porque a gente já tinha tido uma frustração com o pró-sanear nos anos de 90, né? O Favela Bairro ele é anunciado para a gente em 2001, mas ele não chega, infelizmente não chega, ele foi anunciado, mas não chegou para a gente aqui em Manguinhos em 2001. Isso a gente começa a tomar conta disso, mas ele não foi executado. Então, com a proposta do PAC, e quando a gente vai conhecer os projetos, a gente vê todo esse sonho sendo realizado, né? Habitação para todos, saneamento básico de qualidade, equipamentos de saúde com construções de clínica da família, áreas de esporte, escolas, EDIs, áreas de lazer. O sonho conquistado o sonho desejado estava sendo conquistado. Pode passar, por favor. E aí, Manguinhos vem a partir de uma foto, essa foto à esquerda, né, anti-PAC, do nosso menino tomando banho numa poça d'água, onde estourou uma doutora da SEDAI. E aí a criança estava nadando, um repórter aí do Extra flagra e tira essa foto. E essa é a manchete com o lançamento do PAC, dizendo que essa situação das crianças mudaria. A foto do lado realmente já é a obra do PAC ali no Desup, onde era o quartel do Exército. Olha só que legal, um chafariz que sai do chão, as crianças tomando banho. Nosso sonho está se realizando, ver nossos filhos numa tarde de verão tomando banho desse jeito, né? E aí aqui vocês podem ver a obra do PAC, onde era o quartel do Exército. Aqui é uma praça. Isso daí foi 5 meses após a entrega dessas casas aí. Foi assim que ficou. Sem a questão das águas das chuvas, né? Sem a questão da drenagem, a gente fica à mercê das enchentes. E aí as águas da Avenida Dom Helder Câmara, como o Exército era mais baixo, né? Toda a área do Exército, a água escoa para ali e inunda os prédios. E principalmente as áreas do primeiro andar, que foram destinadas a deficientes físicos e portadores de deficiência e aos idosos. O primeiro andar todo é para essas pessoas. E ali estão eles todos inundados. Eu peguei essa foto para colocar. Eu só quero ser feliz e andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Eu nasci em Manguinhos. Eu luto para continuar uma vida digna. Então, a gente continua lutando. Mas, para isso, a gente precisa ser ouvido, né? A gente diz que chega de fazer para os empobrecidos, chegou a hora de fazer a partir deles e junto com eles.